Helena Roseta, boa tarde. Bem-vinda ao canal do Desenvolvimento Local. Como primeira pergunta, é sempre a mesma. Peço para as pessoas falarem de si, se apresentarem e contarem o seu percurso de vida e como é que chegaram ao desenvolvimento local como profissão. Muito bem. Ou como que passaram pelo desenvolvimento local no seu percurso. Muito bem, então eu sou Helena Roseta, como já disse, tenho 76 anos, sou arquiteta de formação, sou avó de 7 netos e mãe de 3 filhas. Eu acho isto fundamental no meu currículo, porque a gente tem que fazer muito para chegar a ter uma grande família, que é o eu tenho hoje, graças a Deus. O que é que foi o meu percurso? Eu tive o privilégio de viver o 25 de Abril, foi o privilégio da minha geração. Era jovem, quando se dá o 25 de Abril, já tinha lutado pela democracia antes do 25 de Abril, já tinha andado envolvida em comissões de moradores antes do 25 de Abril e até tive problemas políticos por causa disso, mas a verdade é que aquela alegria, aquela festa extraordinária, tive o privilégio de a viver. E o segundo privilégio foi poder estar na Constituição da República como deputada constituinte. Eu era miúda, o que é que eu sabia? Nada de leis, zero, de constituições, ainda menos. Mas direitos tinha, com certeza, vontade, convicção e estímulo para me debater pelos direitos dos portugueses e pudemos criar o artigo 65, o direito à habitação. Esse é um marco importantíssimo da minha vida, porque tudo vem depois a partir daí. Portanto, todo o empenho que eu meti nas várias coisas que andei a fazer, como autarca, como arquiteta, como presidente da Câmara em Cascais, depois como vereadora em Lisboa e tudo mais, estava sempre referenciado à questão da habitação, do direito à habitação e da participação das pessoas no direito à habitação, a participação dos moradores. A gente nessa altura não chamava de desenvolvimento local, mas havia uma fortíssima vontade de fazer isso. Eu depois não acompanhei, na altura, o programa SAL do arquiteto Nuno Portas, que foi o grande programa lançado logo a seguir ao 25 de Abril, de apoio à habitação dos bairros pobres. Eu não acompanhei porque estava na Constituinte, portanto não pude acompanhar de perto, mas de facto o Nuno Portas é das minhas grandes referências, foi meu professor, e é uma das minhas grandes referências. Portanto, é assim que eu venho parar ao desenvolvimento local, quer dizer, quase obrigatoriamente. Falta-me dizer que antes disto, talvez a experiência mais antiga que eu tenho relacionada com as questões do desenvolvimento local ligadas às desigualdades, não é o desenvolvimento local só de per si, é o desenvolvimento local de situações que querem passar a ser desenvolvidas e não subdesenvolvidas. Era a situação do país todo, naquela altura antes do 25 de Abril, e era a situação específica de vários territórios. Em 1967 houve umas grandes cheias em Lisboa. Eu tinha 19 anos, estava estudante em arquitetura, e nessas cheias foram catastróficas, morreram, nem hoje sabemos quantas pessoas morreram, fala-se em 500, 700, não se sabe exatamente, numa noite, porque havia censura, os jornais não podiam divulgar, a gente ia passar as carretas funerárias e por todo lado, caos enorme, mas o caos não foi na cidade de Lisboa. A cidade de Lisboa não teve problemas nenhuns, não morreu ninguém na cidade de Lisboa. Houve meia dúzia de mortes no Concelho de Algés, naquela altura, em Algés, e o grosso das pessoas que morreram foi nos concelhos de Vila Franca e de Loures, nas zonas mais pobres, de habitação quase toda ela clandestina, ou mesmo precária, barracas, que foram com a enxurrada, foram com a enxurrada. E foi esse choque enorme que eu, como estudante de arquitetura, tive, ao ver que na minha terra, que é Lisboa, numa noite não morreu ninguém e à volta da minha terra morreram 500 pessoas. Porquê? Porque não tinham condições de habitação. E foi isso que me determinou ir lutar por condições de habitação, pelo direito à habitação. E porquê é que eles não tinham condições de habitação? Porque eles eram a parte das traseiras da cidade e da sociedade, ou seja, eram pessoas que vinham para Lisboa trabalhar, não havia habitação e construíam onde podiam, às escondidas.
E, portanto, ficou muito ligada em mim esta ideia de que a habitação pode fazer a diferença entre a vida e a morte, e pode, e a habitação é uma necessidade de toda a gente, e especialmente das pessoas que não têm meios para adquirir uma habitação no mercado. E, portanto, isto foi, digamos, o que me lançou neste caminho, e com grandes mestres, como já se referiu o Nuno Portas, e tenho que referir também o Nuno Teutónio Pereira, arquiteto, que era um grande lutador contra a ditadura, que estava muitas vezes preso. Eu trabalhei no ateliê dele e, portanto, criámos uma relação de grande amizade que se manteve até ao fim da vida dele. E diria que sobre esta questão da habitação, porque estamos a falar de 50 anos, não é? Progredimos, regredimos, como que vê o percurso em termos nacionais e na cidade de Lisboa, por Vamos exemplo? lá ver, eu preciso que o Morado me faça um favor. Sim. Devido à minha provecta idade, eu já não ouço muito bem. E o Morado tem que falar um bocadinho mais alto para eu ouvir bem as perguntas. Peço desculpa a quem nos está a ver, mas esta é uma precaução básica para que a conversa corra o melhor possível. Portanto, estava-me a dizer que a habitação, e eu depois não apanhei o resto. Estava a perguntar se a percepção é que... A percepção, a observação é que progredimos nesta matéria, em termos de habitação, ou progredimos e depois voltamos a regredir? Progredimos em muita coisa, mas não cumprimos a Constituição. Passaram 50 anos, o que diz a Constituição é que todas as pessoas e suas famílias têm direito à habitação e que o Estado tem deveres para cumprir este direito, e isso hoje em dia não está, patentemente, não está a acontecer, mas houve muitos esforços. Houve esforços logo de início no sentido de alguma intervenção pública em produzir habitação pública. O primeiro grande programa foi o tal programa lançado pelo Nuno Portas, o SAAL, 1974, só durou 2 anos, chama-se SAAL e significa Serviço de Apoio Ambulatório Local. E o que é que isto era? Era um modelo muito interessante. O Estado contratava técnicos e até estudantes de arquitetura, de engenharia, etc. O Fundo de Fomento da Habitação, que é o antepassado do atual IRU, o Instituto da Habitação, o Fundo de Fomento da Habitação financiava, e essas pessoas iam trabalhar para bairros onde se desenvolvia um processo comunitário de desenvolvimento local, precisamente, para resolver o problema da habitação deles. E, portanto, a equipa técnica, as brigadas técnicas eram pagas pelo Estado, mas quem definia o cliente não era o Estado, o cliente era a população. E, portanto, era uma atitude, digamos, era uma postura bastante interessante para quem está numa profissão como eu. A arquitetura é uma postura bastante interessante. O meu cliente são estes moradores. E havia houve grandes discussões entre os técnicos e os moradores, porque às vezes os arquitetos queriam impor determinadas ideias de como é que queriam que os bairros fossem e a população não queria. Isso foi um processo muito interessante e, aliás, teve consequências, já fora do desenvolvimento local, teve consequências muito interessantes para a arquitetura portuguesa, porque como aquilo foi naquele momento de grande descompressão e de grande libertação, que foi o 25 de Abril, e muitos jovens arquitetos foram contratados para essas brigadas, fizeram o seu trabalho, e esse trabalho teve um grande impacto na Europa. Portanto, os revistas de arquitetura, nomeadamente uma revista francesa chamada L'Architecture d'aujourd'hui, fez um grande trabalho com os arquitetos. Quem eram eles? Era o Cisa Vieira, era o Gonçalo Birne, era o Manuel Vicente, era uma série de arquitetos que depois vieram a ser altamente premiados. E, portanto, foi muito importante para a arquitetura portuguesa. Isto é uma marca genética, se quiser, na arquitetura portuguesa conhecida no mundo, foi de facto este projeto SAAL. Pronto, e o que é que aconteceu depois disso? As coisas começaram a mudar muito, sobretudo a partir dos anos 80, porque a ideia de que o Estado é que ia ter um papel dominante começa a desaparecer do mapa. Por essa altura, na Inglaterra, há uma senhora chamada Margaret Thatcher, que inventa uma coisa chamada Right to Buy, e inventa a ideia de que o Estado tem que sair da habitação pública, vender aos moradores as casas que têm, e as pessoas que querem casa vão ao mercado, e isso é um problema do mercado, não é um problema do Estado. O Estado, enfim, apoiará aquela pequeníssima faixa que tem grandes necessidades, mas o right to buy, quer dizer, o right to buy passou a ser mais importante que o direito à habitação, porque isso teve grande repercussão
aqui na Europa, mas em Portugal também. Anos mais tarde, o Fundo de Fomento de Habitação já tinha passado a chamar-se Instituto Nacional de Habitação. Foi criado um novo instituto chamado Instituto de Gestão e Alienação do Património Habitacional do Estado, nos anos 90, que vendeu quantidades enormes de casas que tinham sido feitas no passado, nomeadamente no regime ditatorial, porque o regime ditatorial tinha muitos defeitos, mas construir eles construíam, lá isso construíam. É preciso lembrar, por exemplo, no caso de Lisboa, toda a zona de Olivais, todo o projeto de Chelas, são coisas de antes do 25 de Abril. Portanto, eles construíam. Tinham lá a sua lógica depois da atribuição das casas, aquilo, a democracia não vigorava aí, mas fisicamente o património existia. O que é que aconteceu com isto tudo? O mercado começa a mudar, o Estado começa a retirar-se. Entretanto, há um choque petrolífero, vários problemas, a própria adaptação de Portugal a um novo estatuto internacional, ficou sem as colónias, e muito bem, independência das colónias, a economia do país entrou em grandes dificuldades e os juros começam a subir, dívida pública, os juros começam a subir loucamente, e o Estado começa a lançar a política de juros bonificados para a aquisição de habitação. Portanto, passa da ideia de que o papel do Estado é produzir habitação pública para as pessoas, para a ideia de nós vamos ajudar as pessoas a comprar. Portanto, isto agora é um problema do mercado e da banca. E começa aí, nessa altura, portanto, o investimento nos juros bonificados para a habitação, e toda a ideia de que a intervenção do Estado é de produzir habitação desaparece, e o que fica a intervenção do Estado é ajudar as pessoas a comprar casa, facilitar ao máximo a compra de casa e, de facto, facilitar a indústria da construção e, de facto, Portugal construiu loucamente. Acho que as pessoas nem têm ideia do número, mas nós tínhamos 2,7 milhões de casas em 1970 e hoje temos qualquer coisa como 5,4 milhões de habitações. Para 4, tal milhões de famílias, que na altura tínhamos 2,7 milhões de casas em Portugal para 2,3 milhões de... Não, desculpe-me. 2,7 milhões de casas, famílias eram menos, 2,3. Hoje continuam a ser menos famílias do que as casas. Ou seja, o que é que eu quero tirar disto tudo? Eu já vou pegar no fio da conversa, mas dizer assim, não há dúvida nenhuma que algumas medidas funcionaram, construiu-se imenso, criaram-se cooperativas que, entretanto, fizeram o seu trabalho, mas depois também deixaram de ser apoiadas. Houve, muito investimento na habitação privada, uma parte cooperativa, uma pequena parte cooperativa, mas sobretudo na habitação privada. Não houve grande investimento em habitação pública, era privado através do apoio ao setor e aos compradores, à oferta e à procura, e isso de facto houve um incremento enorme da construção de habitação. E o que é que acontece? Desde 1974, primeiro governo provisório do SAL, até 1993, estamos a falar praticamente de 20 anos, não houve mais nenhum programa de habitação pública. O segundo programa de habitação pública que há depois do 25 de Abril é com Cavaco Silva, em 93, e é só para as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Acabar com as barracas nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto. Alguns dos bairros municipais hoje resultam desse programa. E esse programa também construiu muitas habitações, ao que creio mais de 40 mil nas duas áreas metropolitanas, o que foi muito. É mais do que o atual PRR propõe, portanto foi bastante, mas era uma coisa também muito estrita, era para acabar com as barracas e era para aquelas famílias e só naquelas áreas, não era para o país todo. E depois disso nunca mais houve um grande programa de habitação. E eu queria chamar a atenção para isto, que é nós passamos 50 anos com o direito à habitação na Constituição, em que o Estado tem a obrigação de produzir habitação, que está lá escrito no artigo 65, produziu-a inicialmente com o programa SAL, produziu-a com o programa PER e no intervalo nada. Quer dizer, houve medidas de apoio, de subsídios, de financiamento, bonificação de juros, mas não houve, o Estado retirou-se do seu papel e deixou todo o palco, se quiser, ao mercado. O que é que acontece a partir do final dos anos 90 e agora já no nosso século? Dá-se a globalização financeira, dá-se uma modificação radical dos mercados, com o choque de 2008, o choque imobiliário de 2008, e depois a recuperação desse choque imobiliário, o mercado imobiliário transnacionaliza-se, é hoje um mercado global,
E ao mesmo tempo, com o aparecimento das plataformas, do Airbnb, dessas coisas todas, há também uma modificação muito grande do mercado turístico. E o que acontece a partir dessa altura é que em Lisboa se concentram as duas coisas. Uma massificação do turismo, por via desse fenómeno do alojamento local e, do crescimento do boom turístico da cidade, uma maior procura de estrangeiros a comprar em Portugal, e não só privados, não só pessoas individuais com as famosas facilidades fiscais que foram criadas, mas também fundos imobiliários globais. Isto desequilibrou completamente o nosso mercado, que já não era grande coisa e ficou ainda pior. Ou seja, nós temos neste momento um mercado de habitação, num país onde há casas a mais, em que as pessoas de rendimentos médios e baixos já nem se fala, não conseguem chegar porque toda a oferta se está a deslocar para o mercado de luxo, porque existe uma procura global que pode pagar. E porque existe toda uma pressão turística e imobiliária nesse sentido. Portanto, é nesta situação que nos encontramos. Ou seja, Portugal fez muito, progrediu muito, a economia portuguesa modificou-se muito, a sociedade portuguesa modificou-se muito. Nós hoje temos um nível de educação que não tínhamos há 50 anos, temos um nível nos outros direitos sociais que também não tínhamos, na saúde temos o Serviço Nacional de Saúde, ele tem muitos problemas, mas não havia. O Serviço Nacional de Saúde não havia. Isso de uma pessoa chegar a um hospital e o médico primeiro trata e depois é que se vê como é que paga, isso só é agora, é Serviço Nacional de Saúde, porque não havia. Quem tinha dinheiro podia ir ao hospital ou à consulta privada, quem não tinha dinheiro morria mais, naturalmente. Educação a mesma coisa, um esforço enorme, investimento enorme do Estado nestas décadas na educação. Segurança Social a mesma coisa, que também não era generalizada, havia uma segurança social pública muito restrita, hoje é generalizada a toda a população, incluindo população não residente, e muito bem, e portanto tudo isto avançou muito. Habitação ficou para trás ao nível dos investimentos e ficou para trás até nessa coisa tão simples, ter uma lei de bases. E é aí que apareço eu, em 2018, apareci mais cedo, através de petições, mas ninguém ligou nenhuma. Depois, em 2018, fui eleita para o Parlamento, tinha sido eleita para o Parlamento, e disse ao Primeiro-Ministro, foi eleita em 2015, mas disse na altura o Primeiro-Ministro António Costa, que me convidou para a lista, eu disse, eu quero fazer a lei de bases da habitação, e vou para o Parlamento com este objetivo. E consegui, em 2018, apresentar um projeto, que depois foi discutido, os outros partidos também deram os seus contributos, e finalmente a lei foi aprovada em 2019. Portanto, assim, numa rápida síntese, o que é importante? Uma Constituição que consagra o direito à habitação pela primeira vez, em 1976. Uma lei de bases que desenvolve este artigo 65, em 2019. E só depois disto é que finalmente temos agora um grande programa de habitação com muito financiamento para todo o país, que é a parte do PRR dedicada à habitação, os vários programas que têm reflexos na habitação. O total deles, da dotação que eles podem mobilizar, são 3 mil milhões de euros. Nunca houve orçamentos desta dimensão para a habitação em Portugal, nem pouco mais ou menos. Mas, no fundo, o grosso desta verba está a ser canalizado para o Programa Primeiro Direito, e o Programa Primeiro Direito é mesmo produção de habitação pública, mas 26 mil fogos. Quando eu disse há pouco que temos imensas casas, quantas famílias é que precisam de casa? Esses 26 mil fogos baseiam-se num inquérito feito em 2017 pelo IRU, que os municípios responderam e identificaram 26 mil famílias com carências graves. Hoje sabemos que são muito mais. O INE tem feito alguns cálculos, o último cálculo do INE apontava para 130 e tal mil famílias. Os municípios têm as suas estratégias locais de habitação, a soma das carências por essas estratégias também anda à volta disso. Onde é que eu quero chegar? Nós vamos gastar um balúrdio para construir habitação pública, quando no fundo 26 mil, mas agora o Governo diz que vai financiar mais e até se vão construir mais. Encantados da vida, venham elas. Nós temos muito pouca habitação em Portugal. Neste momento há 120 mil habitações públicas em Portugal, é muito pouco. É 2% da habitação do país, portanto é residual.
É um dos países na União Europeia com menos, não é? Há países que não, mas também há países com muito mais. Depende das tradições culturais, e aqui também não é homogéneo. Por exemplo, Lisboa tem uma percentagem muito elevada de habitação pública, porque teve aqueles programas todos, outros municípios não têm. Mas onde eu quero chegar é isto. Não vamos lá só com produção de habitação pública. Não é possível, porque com este tipo de investimento, 3 mil milhões para conseguir 26 mil fogos, é um investimento brutal. É evidentemente que não é uma resposta para aquele ano. 26 mil fogos ficam cá, não desaparecem. E, portanto, enriquece o património público. Mas não chega. O que está fazendo falta, na minha opinião, é o outro lado da história. O papel do Estado não é só produzir habitação pública, é também regular o mercado. E aí é que tem sido, na minha opinião, braços caídos desde o princípio. Há, de vez em quando, uma medida aqui, outra ali, mas, de maneira geral, nós não temos um mercado disfuncional. O mercado do arrendamento, durante muito tempo, foi regulado para a antiga lei do arrendamento, que congelou rendas, logo a seguir ao 25 de Abril, congelou rendas para o país todo e, portanto, não estava regulado, estava parado. Havia muita habitação, mas as rendas eram baixas e depois ficavam congeladas. É claro, quando se descongelou rendas, e isto estamos a falar em 2012, logo a seguir à crise imobiliária de 2008, precisamente na altura que eu há pouco disse, em que há o boom turístico e que há o boom da globalização financeira dos fundos imobiliários, ao mesmo tempo descongelar rendas e facilitar despejo. Isto é a tempestade perfeita, sobretudo na cidade de Lisboa, mas também no Porto. Mas no resto do país não é bem assim. O país é desigual. Nós temos hoje em dia em Portugal uma maioria de proprietários e a grande parte do país as pessoas têm casa própria, alguns ainda a pagar ao banco, mais ou menos metade daquilo que são os proprietários, enfim, os números muito redondos que o censo nos dá, é que temos 70 e tal % de proprietários e temos 20 e tal % de inquilinos no país todo, em 2021. Antes do 25 de Abril não era assim. Antes do 25 de Abril é mais ou menos metade. Isto também houve aqui uma mudança radical, o paradigma mudou. Portanto, há muito mais proprietários do que havia. Uma parte destes proprietários, um pouco menos de metade destes 70%, são proprietários, de facto, mas estão a pagar ao banco. Eu costumo chamar-lhe os inquilinos da banca. Portanto, acho que nós devíamos dizer os proprietários de casa própria, os inquilinos da banca são proprietários a prazo, mas ainda não estão lá, já pagam impostos como se fossem proprietários, mas ainda não são, e os inquilinos propriamente ditos. E o que nós temos hoje é uma grande desregulação, quer do mercado de compra e venda, que está todo ele a ser drenado para o segmento de luxo, quer do mercado do arrendamento, que também está a ser drenado para algum arrendamento de habitações de luxo e que tem sido desfalcado também pelo alojamento local, pela facilidade com que se transita de um uso para o outro e, portanto, os números que eu tenho indicam que 100 mil habitações no país, dos quais uma grande parte em Lisboa, deixaram de ser para uso de residência permanente e passaram para o alojamento local. E hoje existe muita gente em alojamento local como se fosse arrendamento, ou seja, não conseguem encontrar um arrendamento e vão pagar muito mais e vão renovando estadias em alojamento local. Isto é uma forma perversa do mercado funcionar. Portanto, isto era só para fechar e para lhe dizer o que falta é coragem, vontade política e aceitação dos cidadãos, ou mesmo pressão dos cidadãos, no sentido de que o Estado ponha mão na regulação destes mercados. Depois podemos desenvolver como é que isso se faz, mas para já há aqui claramente uma ausência desta regulação e uma desregulação no caso do arrendamento, pelas razões que eu já disse, que estão a criar esta situação inaceitável. Quem são os mais prejudicados? Eu costumo sempre dizer são os últimos a chegar. São os mais jovens, que não tinham casa ainda, são as pessoas que de repente ficam sem casa porque o contrato acabou, não têm outra, e são os imigrantes. Os últimos a chegar é que estão a pagar a fatura. Não é justo. Esta financiarização da habitação, sim, basicamente passa-se a globalizar e a são tornar coisas um diferentes. ativo. Vamos lá ver, a globalização é um aumento de escala.
A financiarização é outra coisa. A financiarização sim, mas significa... são as duas coisas Estão muito ligadas. que estão muito ligadas, ou seja, transforma-se num ativo financeiro, praticamente. É isso. E vai competir com outros ativos É financeiros. isso. É o ponto exato que o Mourado está a dizer. Como é que se luta a escala de Portugal e a escala da cidade de Lisboa? Vamos lá ver. É preciso, como há pouco tempo estava a ler um artigo de uns colegas sobre a procura. Só para entender se a regulação sozinha também Nós chega temos que... O mercado tem oferta e tem procura. Nos dois lados há uma certa caixa negra que tem que ser desmontada. Do lado da procura, a caixa negra a desmontar é esta. A procura não é toda igual. Você tem procura de habitação por necessidade, e é essa que o Estado tem que apoiar, e tem que lhe dar prioridade sobre a outra procura, e tem procura de habitação porque as pessoas querem ter uma segunda casa, ou porque têm desejo de ter uma casa maior, ou porque querem ter uma casa de luxo. É legítimo, mas não tem que ter apoio do Estado. Portanto, a destrinça da caixa negra da procura entre estes dois segmentos, que nós nem sequer sabemos quantos é que são de uns e quantos é que são de outros, é fundamental para se poder regular. Para que os incentivos não estejam a ser distribuídos para toda a procura. Nós temos um exemplo recente. O subsídio que foi dado pelo pacote Mais Habitação de apoio à renda. O subsídio de apoio à renda está a ser indiscriminadamente dado, independentemente do valor da renda, independentemente de muitas outras razões. Basta que a pessoa tenha uma taxa de esforço superior àquele limite. Bom, estes subsídios não podem ser feitos assim. Os subsídios têm que ser feitos para a procura real. Porque se a pessoa puder pagar uma renda mais cara, lamento muito, mas não é o Estado que vai ter que pagar. Sabe qual é a consequência disto? Eu não tenho provas do que estou a dizer, é uma intuição, é uma hipótese, se quiser. Em termos de investigação, eu teria que aprovar e tenho que ter dados para provar e vou trabalhar nisso agora. Mas, setembro, outubro do ano passado, criou-se este subsídio automático, supostamente automático. Houve muita gente que não chegou lá e tem estado a trabalhar esses dados. Mas, meses depois, nós verificamos, primeiro trimestre de 2024, as rendas subiram mais do que no ano anterior. As rendas dos novos contratos subiram mais do que no ano anterior. Porquê? Há um efeito de absorção. Porque os próprios senhorios dizem que agora têm um apoio, portanto, há um efeito imediato. Os subsídios têm este efeito. Os subsídios podem ser muito úteis em momentos críticos, mas têm que ser muito bem monitorizados, porque têm um efeito imediato de fazer subir o preço. E já fizeram. E, portanto, a procura das necessidades e o calibrar dos apoios tem que ser feito com muito cuidado. A outra procura, que é a procura do mercado de luxo, dos segmentos mais, têm mais capacidade financeira, essa procura não tem que ter apoios do Estado. Porquê é que os fundos imobiliários não pagam impostos? Essa procura não tem que ter apoios do Estado. Essa procura é uma procura puramente do produto financeirizado. Investem ali para tirar um X%, é legítimo. Não tem que ter apoio estatal. E é esta destrinça, do lado da procura, que tem que ser feita. Do lado da oferta também temos que destrinçar. Uma coisa é, de facto, o Estado oferecer terreno a cooperativas em direito de superfície. Outra coisa é ceder a esta pressão enorme que está a ser feita agora, querem terrenos do Estado para construir habitação privada. Mas nem sequer falam em direito de superfície. Não tem que o fazer. Está a ver? Isto são nuances muito importantes para a gente perceber até onde é que vai a regulação e a partir de onde a regulação é de outra natureza. Sabe qual é? A partir do momento em que já não está a responder a uma necessidade básica, a regulação é transparência nos dados. É tornar visível para toda a gente, e em particular para os investigadores, mas para toda a gente, o que é que se está a passar. Os dados reais. A autoridade tributária tem dados reais. O INE tem alguns dados que a autoridade tributária lhe dá, mas talvez não tenha todos os que a gente precisa, etc, etc. E, portanto, é no fundo este complexo de medidas com muito bom senso pelo meio, alguma humildade e, ao mesmo tempo, ferramentas de monitorização que nos podem ajudar a recalibrar isto tudo, porque também não tenho ilusões, isto não se faz num ano, nem se faz em 2 anos. Nós temos em Portugal um paradigma dominante, um discurso dominante, se você quiser, de que isto é um problema de mercado. E o segundo discurso dominante é que não há oferta. Não há oferta porque não querem. Não há oferta porque o mercado não está a ir buscá-la. Não quer.
Então, se nós temos 700 mil casas vazias em Portugal, vazias, não estou a falar de segunda habitação, 700 mil estão disponíveis, quer dizer, não estão disponíveis no mercado. Dessas 700 mil, segundo o censo, metade estava disponível no mercado de arrendamento ou de venda. Será que estava? Então, porquê é que não foi vendida? Porquê é que não foi arrendada? Há todo aqui um trabalho de investigação e de afinamento destes dados. Eu também não posso ter estes dados só de 10 em 10 anos. Ouça lá, isto muda de 6 em 6 meses, ou menos. Não, 10 em 10 anos é demasiado. Há aqui muito trabalho. Hoje em dia já há muita gente a investigar estas coisas na academia. Eu conheço vários colegas e até de outras áreas profissionais a trabalhar nas questões do arrendamento, nas questões do mercado da financiarização, nas questões das necessidades habitacionais, muita gente a trabalhar nisso. Esse saber tem que se cruzar com o saber político. Naturalmente as pessoas têm ideologias diferentes, mas há aqui um caminho comum que a gente tem que traçar. E esse caminho comum é ditado por uma coisa chamada Constituição. E a Constituição comete essa tarefa ao Estado. Para cometer essa tarefa ao Estado, não me venham dizer que o direito à propriedade é um direito constitucional. Claro que é. Claro que é. Mas o direito à habitação também. E qual é o que o Estado tem que garantir? O Estado tem que garantir que há segurança na propriedade, evidentemente, mas depois tem que garantir que o outro direito é efetivado. E, portanto, toda esta discussão que a gente vê em volta da habitação, na minha opinião, está muito, se quiser, muito dominada, até porque fala mais alto e tem mais meios, muito dominada pelo discurso de que o mercado é que resolve e nós temos muita pena, mas não há uma oferta, o governo tem que fazer medidas para aumentar a oferta. Isso é preciso desconstruir, isso não é bem assim. E algumas das medidas que são pedidas pelo setor imobiliário não são medidas desejáveis. Uma delas, por exemplo, facilitar a construção de habitação em terrenos que não têm esse uso nos planos. Isso não é desejável. O país tem que manter um equilíbrio ecológico. Além disso, se temos tantas casas vazias, também temos que pensar nos recursos que essas casas estão a consumir ou já consumiram, que têm que ser reaproveitados. Não podemos estar a gastar recursos de que o planeta não dispõe infinitamente. E, portanto, tudo isto se cruza para dizer, em suma, direito à habitação, sim, regulação do mercado, urgente. E esta investigação, ou os programas de investigação em curso, estão a focar-se naquelas 700 mil, mencionou 700 mil? Não, eu não conheço investigações sobre essas 700 mil. Era uma área que eu acho que devia ser feita, aliás, em colaboração com os municípios, porque os municípios têm conhecimento mais... Porque é um paradoxo óbvio, não é? É um paradoxo óbvio. Aqui há aí vários problemas, é preciso perceber porque é que estão vazias. Há um cruzamento que eu já fiz com a ajuda do INE, que são vazias que precisam de obras. 2/3 das casas vazias não precisam de obras urgentes e até podem não precisar de obras nenhumas. Portanto, também é um dado interessante. Esse não está disponível publicamente, foi um dado que eu pedi, que o INE me facultou, mas que eu disponho por conselho é conselho. Quantas casas vazias é que foram identificadas pelo INE e dessas, quantas é que estavam num prédio que necessitava de obras ligeiras, nenhumas ou profundas. 2/3 estavam na situação de nenhumas ou ligeiras. Portanto, nem sequer é um problema das casas estarem a cair. Que outros problemas é que nós temos? Esses são mais complicados. Existem, mas neste sítio não interessa porque não há pessoas que precisem delas. Aí já é mais complicado, aí é preciso dar nova vida a essas habitações e aí apela-se à criatividade de encontrar soluções, quer de natureza cultural, quer de natureza de turismo de natureza, muitas outras coisas, para dar nova vida a essas habitações. Uma parte dessas habitações vazias são heranças de família que não estão a ser utilizadas porque, na prática, é como se fossem... porque as pessoas não têm vidas para isso. Essas situações deviam ser estudadas com os municípios e com a freguesia, porque podem realmente ter outros usos. Muitas delas estão a fazer alojamento local, que nesses casos eu aplaudo com as duas mãos, porque ainda bem que fazem, porque dão vida e dão rentabilidade, tudo bem. Nós não queremos o alojamento local onde ele já está em excesso. É sempre um problema de moderação. E a outra investigação que eu acho que é preciso fazer é outro tipo de causas.
Uma delas, e há gente na área do direito já a fazer este trabalho, que é muito interessante, que é as heranças. O nosso sistema judicial funciona muito mal. Quando as pessoas não se põem de acordo sobre uma herança, uma partilha, vão para contencioso. Vão para contencioso, podem chegar a acordo, não chegam a acordo, vai para processo judicial. Arrastam-se 10, 15 anos. Basta que haja uma pessoa entre os herdeiros que não queira assinar, nunca mais aquilo se resolve. E nós também não temos a dimensão desse fenómeno. Não temos a dimensão desse fenómeno. Mas sabemos, por conhecimento, que falamos com este e com aquele, quase toda a gente tem alguém na família, tem uma coisa qualquer empatada, porque os herdeiros não se entendem. E, portanto, aqui trabalho em várias direções, mas lá está. A Academia está a trabalhar nestas várias matérias, era preciso haver mais fóruns de discussão destas várias investigações, ir tornando isto público e, sobretudo, também sensibilizar quer a opinião pública, quer a própria classe política, que desconhece completamente estes tratados. Na maior parte dela nunca leu nada disto, não faz a menor ideia que isto existe, que este conhecimento existe. Felizmente, uma última coisa que eu acho muito importante e que também desequilibrava muito o mercado. Uns têm muita voz, os outros não tinham. Felizmente, estão a aparecer movimentos novos e jovens, sobretudo jovens, a falar em nome da procura. E muitíssimo bem. A Casa Justa, a Casa para Viver, todos esses movimentos são extremamente importantes porque reequilibram um cenário mediático onde só ouvíamos um lado. Só ouvíamos, todos os dias ouvimos a banca, o setor imobiliário, os próprios ministros, os secretários de Estado, todos a dizer isto é um problema, falta oferta, falta oferta, falta oferta. Pois, mas era preciso que a procura explicasse o que é que tem a dizer, porque é que falta oferta, porque é que as coisas não são postas cá fora, porque é que não são disponibilizadas. Tudo isto são partes de um mesmo complexo, que é de facto o problema da habitação, mas é um problema essencial para qualquer pessoa e para qualquer família. No seu percurso mencionou, vários sítios onde trabalhou. Basicamente esteve na Assembleia da República, mas também esteve a trabalhar em na Câmara de Lisboa e na Câmara de Cascais. Na Câmara de Cascais primeiro e depois na Câmara de Lisboa. Onde que se tem mais impacto na vida das pessoas? Onde que sentiu que realmente estava... Isso eu penso que naturalmente nas autarquias é onde se está mais perto da comunidade e onde a pessoa tem mais a sensação de é um poder executivo, de construir coisas, de resolver problemas. Na Assembleia é um bocadinho a teia da Penélope. Nós estamos a fazer todos os dias leis, que depois vem outro governo que as desfaz e depois a gente tenta fazer outra vez. Não, o impacto não é tão grande. Agora, as grandes regras, sobretudo quando elas ganham lastro, essas ficam. O Serviço Nacional de Saúde, em 1978, foi criado por um despacho do Secretário de Estado. E, no entanto, ficou porque respondia a uma necessidade. Portanto, quando as leis respondem a uma necessidade, elas ficam, acabam por ser apropriadas pelas pessoas e ajudam a mudar a vida. Elas sozinhas não mudam a vida, mas ajudam a dar força àqueles que querem mudar a vida. Sim. Recebemos aqui o professor Rogério Roca Amaro, que conhece e conheço muito bem, há muitos anos. Já mencionou que trabalharam juntos numa determinada altura. Ele fez muito para desenvolver os grupos comunitários em várias zonas do país. O que acha do modelo dos grupos comunitários? O modelo dos grupos comunitários é extremamente interessante, é muito rico, porque é um modelo muito colaborativo, se quiser, e muito alargado. Nós, quando eu estava na Câmara de Lisboa com o Pluro da Habitação, procurámos integrar esse recurso que existia na comunidade no programa BIP-ZIP, criando uma coisa que eu acho que é extremamente interessante, que foi uma ideia que nos ocorreu e depois até funcionou muito bem e que é praticamente de graça. Isso é que é interessante, que foi a criação dos chamados GABIPs, Gabinetes de Apoio aos BIP-ZIP. Porquê? Não é gabinete nenhum, não contratámos ninguém para os GABIPs. O que nós fizemos foi dizer há decisões sobre estes bairros que não podem ser tomadas pela Câmara sozinha, não podem ser tomadas pela Gebaldes sozinha, não podem ser tomadas pela freguesia sozinha e, portanto, temos que criar aqui uma estrutura, no fundo, uma mesa de reuniões periódicas que obriga toda a gente a sentar-se à volta com a participação dos moradores organizados, porque não consegue fazer isto em plenários, não é? Portanto, tem que fazer isto. Evidentemente, depois os GABIPs
tem uma comissão executiva, onde está a Associação de Moradores, onde está a Junta de Freguesia, onde está a GEBALIS, onde está a Câmara, onde estão mais outras organizações que tenham um trabalho efetivo no terreno. Tem uma comissão alargada que integra os grupos comunitários, ou quando eles existem, e pode depois também promover plenários com a Assembleia de Freguesia. Não precisa de inventar outros plenários, que a própria Assembleia de Freguesia é um excelente meio de abrir a discussão a todos. Mas, de facto, estes grupos comunitários precisam depois de ter alguma amarração ao poder de decisão. Portanto, os GABIPs são um exemplo, pode haver outras formas, são um exemplo de dar algum poder a esses grupos comunitários, porque é muito bonito as pessoas terem grupos que discutem coisas, mas depois não têm poder financeiro para. Por isso é que nós criamos os BIPs. Poder é poder fazer. Poder é poder fazer. E como é que você pode fazer? Você pode fazer se tiver uma estrutura qualquer e se tiver algum dinheiro. Se não tiver dinheiro, você pode agitar-se muito, mas não consegue. E, portanto, estes instrumentos de coordenação e de audição comunitária são da maior importância, mas depois é preciso capacitá-los e financiá-los. Qual é o seu olhar depois de 14 anos, acho que são 14 anos de carta e de programa BIPZIP, sobre vamos lá ver, eu agora já não acompanho, vamos lá ver, eu já não acompanho os BIPZIP desde que saí da Câmara de Lisboa, porque depois ainda estive na habitação na Assembleia Municipal. Eu saí da Câmara de Lisboa do pelour que tinha em 2013. Portanto, já passaram estes anos todos, 11 anos, que eu não acompanhei o programa BIPZIP, eu só geri as duas primeiras edições. Depois foram outros vereadores, a Paula Marques primeiro e agora a Filipa Roseta, que por acaso é minha filha. Fica já aqui feita a declaração de interesses, eleita por outro partido, mas é minha filha, tudo bem. A satisfação que eu tenho é ver que o programa pegou, ou seja, continua e até tem criado outras instâncias interessantes. É um programa pequenino, do ponto de vista financeiro, mas é um programa muito rico do ponto de vista da energia social. Continua tão pertinente como quando foi criado? Eu penso que sim, mas eu agora não acompanhei mais recentemente. Agora, o que eu acompanhei, e sim, isso é que é engraçado, é quando foi a pandemia, eu tive a ocasião, éramos seis cidadãos, 3 arquitetos e 3 médicos de saúde pública, fomos propor ao Governo, e depois mandaram-me falar com a Ministra da Saúde, um programa tipo BIPZIP, mas para o país todo, para dar uma ajuda imediata ao problema da Covid. E foi assim que se criou o programa Bairros Saudáveis. Eu depois fiquei a coordená-lo, era para ser só 1 ano, acabou por ser 3 anos, porque as coisas demoram tempo a fazer, num país todo, e montar aquilo tudo, e dar tempo às pessoas fazerem as atividades todas. Mas, neste momento, o programa BIPZIP continua, os bairros saudáveis, o Governo achou que não fazem falta nenhuma. Tenho muita pena. Porque tinha um programa barato, os bairros saudáveis. O BIPZIP acho que anda à volta de 1,5 milhão de euros, mais ou menos, de orçamento anual. Sim. Os bairros saudáveis tinha 10 milhões para o país todo. Era pouquinho, porque a gente também não sabia muito bem como é que íamos fazer. Ouça, fazer um programa participativo em plena pandemia, em que o concurso foi, na altura da segunda vaga, foi quando morreu mais gente e ninguém podia sair de casa, estávamos todos confinados, não foi fácil. Eu achei até que não ia ter muitas candidaturas, porque quem é que sabia que o programa existia, como é que eu chegava às pessoas? Usámos intensamente internet, foi telefones, telemóveis, Zoom, Facebook, nessa altura ainda nem havia Instagram, usámos intensamente, ou se havia a gente ainda não sabia usar, usámos intensamente esses meios para chegar às pessoas. Isto para lhe dizer que programas como este, com orçamento tão pequeno, que desenvolvem tanto, são programas, ainda bem que o BIPZIP pegou, mas são programas que fazem falta. Dou-lhe uma prova de como é que isto faz falta. Nós lançámos o concurso dos bairros saudáveis em novembro de 2020, 3 semanas, entre o fim de novembro e o Natal, e em 3 semanas nós tivemos quase 800 candidaturas no país todo, o que é uma loucura. Nós só tínhamos dinheiro para fazer 200, 50 mil euros cada um, 10 milhões, 200. Não sei como é que apareceram tantas candidaturas, não consigo, para mim é da ordem do mistério. A prova, elas existiram efetivamente, isto não é prova nenhuma, mas quer dizer, isto é pelo menos um sintoma de que este programa fazia falta. Faz falta. Os programas que têm tanta candidatura fazem falta. E o júri que selecionou disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. O professor João Ferrão, que foi presidente do júri, que presidiu um júri independente que teve que selecionar em 700 e tal candidaturas, só 200, pouco mais de 200, foram 240,
ele disse esta coisa extraordinária. Eu tenho muitos anos de professor, nunca chumbei um aluno com 15. E neste programa tenho a sensação de estar a chumbar alunos com 15, ou seja, havia projetos muito bons que só não avançaram porque não havia dinheiro. Portanto, nós estamos aqui perante uma realidade, um tipo de programas diferente do habitual, que é mais aberto, mais flexível, mais participativo, admite até parceiros informais, baseia-se muito quem define o que é que se vai fazer são os próprios, não é o próprio programa que impõe. Estas características são extremamente importantes e precisamos de mais programas destes. No caso dos bairros saudáveis, teve uma coisa adicional. Era um programa dependente de 7 ministérios diferentes. E eu digo, como é que eu vou coordenar isto? 7 ministérios. Foi facílimo. Cada ministério designou um representante. Como nenhum ministério mandava, toda a gente se entendia. Ou seja, um programa não hierárquico. Também é interessante porque cria um tipo de relacionamento que não é o relacionamento tradicional dos programas públicos. É de igual para igual. No âmbito de, pronto, só houve uma edição, pelos vistos não vai ser... Não sei, pode ser que o Governo resolva rever a sua posição, não faço ideia. Mas em termos de avaliação, qual é a sua avaliação sobre esta edição? O que funcionou bem, o que funcionou menos bem? Nós fizemos avaliação participativa em várias dimensões. Na dimensão física, da execução física, na dimensão da execução financeira, essa não é só participativa, é mesmo controlada depois de despesa a despesa, na dimensão dos objetivos de desenvolvimento sustentáveis que foram alcançados. Pelo menos nestas 3 dimensões, nós fizemos avaliação participativa. Na dimensão da execução física, com a avaliação participativa feita pelas pessoas e validada por nós nos relatórios finais, 95% de execução. Na dimensão financeira ainda não a fechámos, porque ainda estamos com os acertos de contas finais, mas em termos de dinheiro que passou do PRR e das outras fontes de financiamento para os projetos, cerca de 96%. Portanto, não se gastou dinheiro a pagar equipas técnicas, nós não fomos pagos pelo programa. Eu, para já, estava como voluntária e as minhas equipas foram pagas pelos vários ministérios, mas sem o orçamento do programa. E a parte dos ODS, essa experiência foi muito interessante, também participativa. Nós fizemos um protocolo, não sei se conhece uma coisa chamada ODS local. Se não conhece, sim, é muito interessante. É uma plataforma em que se inscrevem quer municípios, quer projetos locais, para fazer uma avaliação sobre até que ponto é que estão a participar nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e não só nos objetivos, mas também nas metas globais e até nos indicadores. E a ODS, essa plataforma ODS local criou uma ferramenta extremamente poderosa, um inquérito participativo que permite aos projetos inscreverem-se e progredir naquele inquérito até criarem, portanto, eles próprios uma autoavaliação orientada pela equipa do ODS local, uma autoavaliação dos ODS para os quais contribuem. O programa Bairros Saudáveis, segundo este trabalho no qual se inscreveram 80% dos projetos dos bairros saudáveis, foi a todos os ODS, foi a todos, é muito curioso, e com destaque para 2, saúde de qualidade e educação de qualidade. E combater a pobreza logo a seguir. Portanto, isto cumpre completamente o que a gente queria. Saúde de qualidade, bairros saudáveis, e educação de qualidade não estava previsto, mas é condição, necessariamente, e o combate à pobreza, obviamente, fazia parte do programa Bairros Saudáveis. Portanto, eu, com estas 3 avaliações, estou muito tranquila com a eficácia do programa. Temos mais um indicador também colaborativo, mas esse ainda estamos a analisá-lo, que é muito interessante, que é o que a gente chama de indicador de parceria. Como é que se avalia se correu bem ou mal, e o que é que correu bem, o que é que correu mal e porque é que correu mal. O nosso indicador de parceria, segundo a autoavaliação dos próprios projetos, entre 0 e 100, a média anda à volta dos 70 em 100, o que é muito, e era a primeira vez que estavam a fazer, e foi feito durante uma pandemia com dificuldades enormes. Eu depois posso desenvolver como é que estes indicadores são construídos, mas para quem quiser saber mais, no site dos Bairros Saudáveis, neste momento é bairrossaudáveis.gov.pt, espero que o mantenham. Podem ir lá a uma área que se chama Resultados Nacionais e procurar estes dados que eu estou aqui a dizer, ou uma área chamada Prestação de Contas, onde podem procurar como é que a gente calcula os indicadores. Esse processo de como é que se mede, projetos são diferentes, como é que a gente compara e como é que a gente mede.
E isto participativamente. Foi extremamente criativo, ainda não escrevi nada sobre isso, mas é uma experiência que eu quero muito transmitir. E para já está no site, a metodologia toda, dos PowerPoints, a metodologia toda, como é que é feita as continhas, o que é que conta, o que é que não conta, os indicadores todos. Mas é muito interessante, foi um desafio muito grande. Como é que a gente consegue depois dizer, está bem, gastámos o dinheiro todo, fizemos o que estava previsto, mas isto serviu para alguma coisa? Neste momento não podemos dar essa resposta, porque isso implicava medir impactos a posteriori. E isso nós ainda não conseguimos fazer e neste momento não temos condições para fazer. Mas pode ser que haja alguém que queira fazer uma tese de mestrado, doutoramento ou qualquer coisa, queira pegar em meia dúzia de projetos destes e ver, passado tempo, o que é que aconteceu lá. Isso era, como tema de investigação, era muito interessante. Acredita que é possível para esta tipologia de programas com financiamentos pequenitos ter uma verdadeira avaliação de impacto? É possível fazê-la se você disponibilizar os dados e se permitir quem for fazer a avaliação de impactos voltar aos sítios e, portanto, confrontar. Ao contrário do que acontece com o BIPZIP, porque acho que os dados dos projetos BIPZIP não são integralmente públicos, são as candidaturas, mas depois não a execução, nós temos os dados todos disponíveis, aqueles que não têm dados pessoais estão disponíveis online, os que têm dados pessoais estão disponíveis para a investigação. Portanto, nós temos, neste momento, todos os dados, e mais alguns, de 240 projetos de desenvolvimento local que foram feitos no país em 3 anos depois da pandemia, durante a pandemia, basicamente. E este material é material à disposição para quem quiser trabalhar e tentar fazer correlações, tentar perceber se isto teve alguma influência naquilo. Enfim, todo esse trabalho é um trabalho de investigação que nós, evidentemente, em cima da hora, o que fizemos foi com os projetos, eles próprios fazerem uma avaliação e nós tirarmos conclusões disso. Depois destas experiências todas, que projeto e que sonho ainda tem? Pois, o que é que gostava de fazer? O sonho é sempre a questão de ser útil à sociedade, participar com outros na construção do mundo melhor, como nós dizíamos na minha juventude, mas o mundo melhor é possível, como também foi dito mais tarde, não estamos a vê-lo, estamos a ver o mundo pior, nós estamos a assistir a um tempo terrível e muito quer dizer que nos deixa muito destroçados, que é um tempo de desconstrução de democracias pelo mundo de fora, não é só aqui. E isso é bastante duro. Aqui, aliás, essa desconstrução não atingiu os dramas que vimos noutros sítios, os riscos que vimos noutros sítios e, sobretudo, felizmente aqui não temos guerra, já a tivemos no tempo da ditadura, mas temos hoje guerras com uma escala e com, enfim, assustadoras para toda a gente. Portanto, hoje os desafios são muito grandes. Temos o desafio das alterações climáticas, que também está aí, que já não se pode negar, já ninguém o pode negar. São desafios brutais e, portanto, o que eu gostaria, já não tenho possibilidades de dar grande, enfim, contributo para isso, mas o que estou a fazer neste momento, mais especificamente, porque acredito na necessidade da regulação do poder público e do dinheiro público. E acho que isto deve ser escrutinado também pelos cidadãos. Criamos um site chamado ocontador.pt, somos três arquitetos, é o arquiteto Heitor Vária Ouro, a arquiteta Silvia Jorge e eu. O que é que faz o contador? O contador está focado na habitação e faz basicamente escrutínio sobre o dinheiro do PRR na habitação. O que, enfim, é uma pequena coisa, mas há alguma informação disponibilizada publicamente, mas não há depois correlações e escrutínio, não é? E é isso que nós fazemos. E, portanto, quando quiserem lá ir, tem muitos dados estatísticos, porque o que a gente pede ao INE e trabalhos que temos, publicamos lá, tem muitos dados estatísticos sobre habitação, tem alguns dados também em termos internacionais menos, tem muitos dados legislativos, com o histórico todo, a linha do tempo da legislação toda, e tem a parte do escrutínio do PRR, que eu acho que é uma tarefa interessante, é o nosso pequeno contributo. O que aconselhava aos jovens se querem envolver em melhorar a vida no... Não, para já, ninguém faz nada sozinho, não é? Portanto, para já, procurarem coletivos que pensem o mesmo que eles e que estejam disponíveis para colaborar e para ajudar. Seja programas como o BIPZIP, seja estes movimentos que há agora, tudo isso.
se estão na faculdade, se podem dirigir os seus estudos, a sua investigação, o seu trabalho de aprofundamento, nomeadamente em teses de mestrado ou o que seja, para estas áreas, venham elas, que são muito bem-vindas. Dinamizarem a opinião pública, tomando posições, fazerem ouvir a sua voz. Isso é talvez o mais importante. E relatarem as suas experiências, porque essas experiências também têm que ser contadas. Aquilo que a geração jovem neste momento está a viver em relação à habitação, também são experiências que têm que ser contadas, porque é um registro essencial para se compreender estes últimos anos em Portugal. Acha, há quem fala disto, ou quem escreveu sobre isto, acha que de uma certa maneira esta questão da habitação ficou como um conflito entre gerações? Não é tanto um conflito entre gerações, é um conflito de interesses, não é um conflito de gerações. Porque o problema da habitação, quando toca a todas as idades, não toca só aos jovens. E, aliás, quando toca aos jovens, toca aos pais e aos avós, que têm por trás de encontrar a solução. E às vezes é a casa dos pais que serve de solução, outras vezes, muitas vezes, os jovens estão ainda na casa dos pais, mas às vezes os pais também não têm casa. E, portanto, não acho que seja um conflito de gerações. O que eu acho é que é um conflito de interesses fortíssimo, com pressões de uma escala muito grande, e não é fácil sobreviver neste conflito de interesses. E, portanto, a pessoa, lá está, tem que se juntar a outros para fazer frente. Da experiência que eu tenho, acho que aquilo que mais faz recuar, às vezes, determinados interesses semi-ocultos é a comunicação social. E, portanto, qualquer possibilidade de sensibilizar, de comunicação social, contar, falar, as histórias, os debates, as posições, as manifestações, é da maior importância. Porque cria um contrapeso, que até aparecerem estes movimentos todos praticamente não existia. Existia muito minoritário, alguns movimentos índios, mas muito minoritário. Agora está a ganhar escala, pelas más razões, porque é muita gente afetada, mas pelas boas razões, porque os jovens querem tomar conta do seu destino e fazem eles muito bem. Tem mais um tema sobre o qual queria não, é basicamente isto, quer dizer, talvez a coisa mais importante é não baixar os braços quando a desproporção de poderes é muito grande. Porque é o que desmobiliza, quando as pessoas percebem que isto ultrapassa-me. E muitas vezes tem essa sensação na vida, e isso desmobiliza, desorienta e a pessoa fica sem energia. Portanto, não fazer nada sozinho, não baixar os braços. E há um verso muito bonito do Jorge de Sena, que eu não sei se conhece o poema, Uma Pequenina Luz Bruxuleante. Eu lembrei muito deste verso na altura dos bairros saudáveis. Para que é que serve no mundo que temos hoje, com a guerra na Ucrânia, com a guerra no Oriente, para que é que serve os bairros saudáveis? É uma pequenina luz bruxuleante. É apenas isso, mas brilha. É esse brilho que a gente não pode perder. Quer partilhar com os espectadores algumas referências de livros? Não, ouça, eu não vou estar-me a promover a mim própria, quer dizer, há livros fundamentais, olha, tenho aqui um que encontrei há tempos numa livraria e que é extraordinário. Eu vou só ler o título porque vocês vão achar isto absolutamente necessário comprar. O livro é de Francisco Queiro do Amaral, já morreu. São escritos sobre o problema da habitação entre 1945 e 1973, portanto, antigos, mas o título podia ser de agora. O título diz Sobre a ganância, o amor e outros materiais de construção. E este texto, se me der mais um bocadinho, eu vou ler só como é que ele começa. Contam-se por milhares os anúncios publicados nos jornais de Lisboa relativos a negócios de terrenos ou de prédios de rendimento. Mas este que recortei do Diário Notícias de 14 de outubro de 1960, 1960, parece-me uma obra-prima do género. Eu vou ler o anúncio. Construtor precisa sócio que disponha de importância não inferior a 1000 contos para compra de terrenos, grandes lucros e rápidos. Agradece que responda quem for muito correto e possua verdadeiro temor de Deus. Melhor que isto, dito em 1969, não sou capaz.
Olhando para trás, talvez uma última pergunta, olhando para trás, há coisas que faria de forma diferente? É difícil, porque eu não posso repeti-las, a vida é irrepetível. Há um amigo meu que costuma dizer, nós não podemos rebobinar a vida. Portanto, o que está feito, ou bem ou mal. As coisas que correram bem, ainda bem, as coisas que correram mal, ao menos aprenda as lições. E eu procuro sempre tirar lições. Agora mesmo acabei de publicar um pequeno livro, simples, chamado Habitação e Liberdade, que no fundo é um bocado o que é que eu aprendi ao fim destes anos todos, o que é que eu aprendi ao fim destes anos todos. Não é muito importante, mas é o que eu aprendi. Ao menos fica escrito, pode ser que para os meus netos e para a vossa geração mais jovem, que seja útil saber, assim como para mim foi útil reler o Coelho do Amaral, porque é tão atual o que ele nos está a dizer. Helena Roseta, no canal do Desenvolvimento Local, muito obrigado pelo contributo hoje. Obrigada e eu, Morato.